Olá, pessoal em transformação, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um novo gigante chinês. Em 1980, houve um experimento na China que o Deng Xiaoping resolveu iniciar. Ele percebeu que o sistema econômico socialista, né, não estava funcionando bem, obviamente, e ele via muito o que estava acontecendo com Hong Kong, né? Hong Kong estava se desenvolvendo tremendamente. E em 1980, então, ele resolveu criar a primeira chamada Zona Econômica Especial, que era uma espécie de zona franca, né? E ele criou isso na cidade de Shenzhen. E em 1987, depois que várias empresas e startups começaram a aparecer lá, foi fundada uma empresa que a gente hoje conhece, chamada Huawei, que é uma empresa de equipamentos de telecomunicação, que é um dos maiores gigantes chineses. Então, a Huawei, ela começou em 1987, e ela começou como uma importadora de switches analógicas e infraestrutura de telefonia, basicamente isso. O fundador dela era um cara chamado Ren Zhengfei, que era um engenheiro do exército. E a partir daí, ela simplesmente se transformou numa líder global em tecnologia de informação, comunicação e dispositivos smart, como telefones e outras coisas. Gostou? Então, assina o canal, dá o seu like aqui e acompanhe a gente para todas as novas informações e vídeos e dicas que eu estiver trazendo sobre transformação digital, sobre estratégias digitais, ok? Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a Huawei, que é uma empresa essa que vocês estão vendo que está dando polêmica com os Estados Unidos, né? Que não querem deixar eles entrarem com a tecnologia 5G, né? Que eles são muito bons, são os melhores do mundo, né? Foi fundada em 1987 e hoje é a líder global de tecnologia, de informação, de comunicação, de dispositivos smart, etc. A Huawei é uma empresa privada e os próprios funcionários é que são donos dela. Ela está presente em 170 países, tem 194 mil empregados e um faturamento aproximado de 105 bilhões de dólares em 2018. Ela já passou a Ericsson e a Nokia, é a maior empresa de equipamento de infraestrutura de telecom do mundo, né? E a segunda maior produtora de smartphones do mundo. A Huawei também, ela representa a primeira empresa chinesa que se tornou global e líder em pesquisa e desenvolvimento. Tudo que a gente vê depois da Huawei, como Tencent, Baidu, Alibaba, né, vieram depois. A Huawei, ela já tem, sei lá, 30, 40 anos de existência e foi a precursora de um modelo de expansão chinês que a gente está vendo agora através dos outros gigantes, né? E a Huawei tem alguns aspectos de inovação bastante interessantes, né? Primeiro, mais de 10% do faturamento dela é investido em pesquisa e desenvolvimento. Ela tem 85 mil funcionários, né? Ela tem 85 mil patentes ativas desde 2019. 45% dos funcionários dela estão lotados em pesquisa e desenvolvimento e ela investe aproximadamente de 3 a 5 bilhões de dólares em inovação por ano. E como se não bastasse, eles têm 700 PhDs na empresa só para fuçar a questão da inovação. Vamos falar um pouco da parte geográfica e da atuação deles? Na parte de atuação geográfica, como eu falei antes, eles estão em 170 países, então já estão espalhados completamente, seja através do equipamento de informática, de telefonia ou de telecomunicação, praticamente eles estão presentes no mundo inteiro. E eu gostaria também de compartilhar um pouco sobre o modelo de negócio da Huawei, né? Como é que é o modelo de negócio deles, né? Primeiro, eles têm uma divisão de carrier, né? Ou seja, todo o processo operacional de uma operadora telefônica, né? Então, eles têm redes, eles têm software, têm serviço, eles têm energia, tudo focado para a parte de telefonia.
Depois eles têm uma segunda divisão que é chamada Enterprise Business, ou seja, eles têm uma linha de produtos e serviços para data center e para storage, ou seja, memória dos computadores, né? Se você precisa de disco, etc. A terceira linha de negócio deles é a linha de negócio de smartphone, né? Que a partir de 2012 eles começaram a trabalhar. Em 2015, para vocês terem uma ideia, eles já eram a terceira maior produtora de smartphones do mundo. Não sei se vocês já viram os telefones da Huawei, mas eles são, assim, fantásticos, né? A tela deles é uma tela de cristal líquido que vai até a lateral do telefone, tem câmeras com um grau de sensibilidade de mais de 40 megapixels, é um espetáculo, tá? E com relação à parte do escopo de atuação deles, como eu já falei antes, né, eles trabalham com equipamento de telecom e de TI, ou seja, redes corporativas, storage, sistemas de segurança, roteadores, telefonia IP, que é aquela telefonia baseada na internet, sistemas de videoconferência e soluções na nuvem. Então, esse é o modelo de negócio que a Huawei tem feito até agora. Bom, falando sobre os principais desafios da Huawei, a gente encontra basicamente 3 desafios. O primeiro é a questão da concorrência. Não sei se vocês sabem, mas nem todas as empresas chinesas, né, de tecnologia receberam um aporte do governo de graça, né? Há uma concorrência muito grande na China, sendo que a Huawei ela teve que enfrentar mais de 400 fábricas, 400 concorrentes locais de equipamentos de telefonia. Então, a Huawei ela sempre teve que competir para sobreviver, desde que ela era pequena, em 1987. O segundo grande desafio que eles têm é o risco de monopólio, né? Em 2013, a Huawei já era a maior empresa do mundo no aspecto de telecomunicação e começou a ser rechaçada por países como Estados Unidos, Índia e, recentemente, pela Inglaterra. Então, o que ela teve que fazer para enfrentar esse desafio? Ela teve que diversificar a produção dela, ela aumentou o escopo da produção dela e não só começou a produzir equipamentos de telefonia, no qual ela era muito forte, mas começou também a trabalhar com smartphone, com serviços em cloud, né, e com data center e storage. Então, um dos grandes desafios que ela tem é a questão da diversificação para não poder ficar presa a tecnologias que a considerem monopólio em outros países e continentes, né? E o terceiro desafio dela foi o desafio de uma transição para uma marca conhecida, né? A Huawei, durante muitos anos, ela trabalhou em white label, ou seja, ela oferecia os equipamentos dela para outras empresas botarem a sua marca. E para ela ser conhecida como uma empresa de alta qualidade, ela está investindo muitíssimo para poder tirar justamente aquela imagem de Xing Ling, né, que os equipamentos chineses em geral têm. E ela, então, está investindo assim, maciçamente em propaganda para mostrar que uma linha de código do sistema operacional deles, o Harmony, corresponde a 100 linhas de código de Android, ou seja, que o sistema operacional deles é incrível, altamente sofisticado e muito mais simples do que os sistemas que a gente está acostumado a ver. Bom, baseado nisso, então, quais são as principais estratégias que a Huawei está fazendo para poder enfrentar esses desafios e se lançar no futuro? Como eu falei anteriormente, a primeira grande estratégia dela é a diversificação. Ela já percebeu que os produtos dela estão sendo vedados em alguns países, principalmente produtos de telecomunicação, que são produtos que têm o risco de absorver informações particulares de todo mundo que transita nas redes e nas torres 5G deles. Então, eles estão começando a diversificar, estão fabricando smartphone, estão fabricando outros devices aí para telefonia pessoal. A segunda estratégia deles é superar as tecnologias atuais e definir padrões para a indústria. Eles querem estar sempre na frente desses padrões. Então, a Huawei ela já faz parte de uma série de instituições globais de padronização. Ela está criando linhas de produtos, por exemplo, existe uma linha chamada Ascend 910, que é o computador mais potente do mundo.
em inteligência artificial. E outra linha também interessante deles é o Atlas 900, que é um cluster de inteligência artificial de aprendizado mais potente do mundo. Então, a Huawei está com essa pegada de querer não só ser uma empresa altamente qualificada, mas uma empresa que, acima de tudo, está na frente das outras. Ela está percebendo que a vantagem dela é que ela consegue chegar primeiro pelos processos que ela tem de pesquisa e desenvolvimento. Também não é à toa. 700 PhDs numa empresa só é brincadeira. Eu acho que é mais do que muito país aí que nós conhecemos, né? Mas, enfim, a terceira estratégia deles é uma coisa muito interessante, que é mais interna. Eles fazem rotação dos CIOs, dos presidentes das empresas. Então, eles acham que, com isso, eles conseguem imprimir visões cada vez mais diferentes de para onde a empresa tem que ir, né, com a pegada pessoal de cada executivo que está no momento. Então, isso é muito interessante, porque raramente eu vejo isso acontecer em empresas do Ocidente. E não é uma rotação de 4 ou de 5 em 5 anos, é em tempo mais reduzido. Então, isso faz com que sempre as ideias estejam fluindo, né? Ela criou processos de inovação, inclusive de inovação de cabeça das pessoas. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo aqui sobre a Huawei, por favor, dá o seu like, assina aqui o nosso canal. E eu vou deixar aqui nos comentários uma série de links assim extremamente interessantes e as séries de vídeo também, onde eu entrevistei mais de 80 CIOs do Brasil sobre transformações digitais de sucesso.